Olá a todos, eu sou André Alves de Macedo, sou coordenador da área de linguagens daqui da Escola de Formação. Nessa formação de setembro, nós vamos falar sobre preparando os estudantes do 6º ao 9º para o SAEB. Você já sabe o que é SAEB, mas teremos alguns dados bem interessantes a mais aqui. Pedro, apresente-se, por favor. Tudo bem, eu sou o professor Pedro, trabalho aqui na Escola de Formação com o projeto Caminhos Cruzados, né, que é o projeto de acolhimento aos estudantes imigrantes, e sou professor de português também, né, hoje eu tenho 6º e 7º ano na Escola Rio Grande do Sul. Olá, pessoal, eu sou a Vanessa, sou professora de língua portuguesa aqui na rede e atualmente também estou aqui na Casa de Avaliação. Eu vou começar conversando um pouquinho com vocês sobre o funcionamento do SAEB, e trazendo algumas outras opções para se trabalhar com habilidades também, para a gente sair um pouco daquela linha também que a gente já vinha falando com vocês até então, e trazer um pouco de novidade para essa conversa. É importante citar que o que a gente vai falar aqui, né, no início serve do SAEB, mas todas as outras dicas são de 6º a 9º ano, né, porque a gente não prepara o aluno só lá no 9º ano, a gente tem que vir preparando esse aluno desde o 6º, né, então algumas coisas que a gente vai falar aqui, vocês podem estar utilizando também desde o 6º ano. Então, antes da gente começar a falar da preparação do SAEB, por que o SAEB é importante para nós aqui, enquanto rede de Canoas? Porque ele nos traz os indicadores de educação, né, a nível Brasil, digamos assim. A gente tem também o SAERS, que é a nível estadual, e o Canoas Avalia, que é a nível municipal nosso, aqui no caso, né. Avalia a qualidade, né, a equidade e a eficiência da educação, e é a partir disso que a gente tem alguns subsídios para questões de políticas públicas. Isso porque o dado do SAEB é também utilizado como uma questão de pesquisa, né? A gente já tinha conversado sobre isso em outros momentos, então esses dados eles servem para a gente ter um olhar, né? Principalmente que a nossa avalia também, que está mais próximo de nós, né? Sobre o caminho que nós precisamos seguir, o que ainda tem em defasagem, né? Então ele é um dado de pesquisa. O SAEB ele também contribui em termos de verba, né? Porque ele vem complementar a verba do Fundeb através do VAR, que é o valor aluno ano por resultado. Né? Então, algumas questões que a gente vai trazer aqui que são bem importantes da participação dos alunos, né? A gente vai retomar, porque elas incidem também nessa complementação de verba do Fundeb, que impacta a nós todos, né? Porque é dentro da educação, né? O dinheiro que a gente vai ter para fazer algumas melhorias vem desse dinheiro, desse cálculo do VAR. Bom, uma condição, então, né, mais do que a nota dos alunos, na verdade, no SAEB, é a participação. Então, a gente reforça de novo, né, agora a gente vai ter um simulado do SAEB, mas no dia do SAEB, principalmente, a gente precisa ter pelo menos 80% dos estudantes em cada escola participando do SAEB. Né, então, as escolas já podem ir pensando algumas estratégias, né, para fazer com que os alunos não faltem neste dia, né, porque se a gente tem menos de 80%, a gente não tem resultado, a gente não tem como utilizar essa verba, né, nem o cálculo, né, para essa verba. Então, é muito importante ter a participação de pelo menos 80% dos estudantes. Da onde que vem, né, o quantitativo que eles vão considerar, as listas, né, das chamadas, digamos assim, para fazer essa aplicação? Elas vêm do censo escolar, que foi aqueles dados que a equipe diretiva lançou ali em 28 de maio, até 6 de agosto desse ano, que foi feito no próprio diário, né, e Educar, no caso, que aí fica tudo registrado ali dentro dos alunos, o nome dos alunos, quem tem laudo, quem não tem, né? Então, dali se tiram as informações para o censo escolar. Né? Importante também lembrar, né, que os atendimentos especializados no dia da prova estão vinculados com as informações do censo escolar que foram passadas. Né? Então, todos aqueles alunos que precisarem de algum atendimento separado, vai ser por este olhar do censo escolar que foi passado. E também aquele aluno que tiver trocado de turma após o dia 6 de agosto, que foi a data final para envio do censo, a gente pode pedir que ele venha no dia da prova na turma antiga. Por exemplo, troquei de turma para a turma da 6A para 6C.
né? Eu posso pedir para ele vir nas 6A para que ele esteja no horário, naquela chamada, né? Senão eu vou ter que fazer um processo em separado para esse aluno poder responder as questões, né? Botar na ata o nome deste aluno. Na educação especial, então, como a gente vinha falando ali, o Educar, ele tem registro lá dos laudos dos alunos, né? Então, aqueles alunos que precisarem de algum atendimento especial, vai ser destinado daí, não agora por simulado, né? Mas para o SAEB em si, é um profissional para acompanhar esse aluno durante a prova, tá? Tem, em alguns casos, é concedido tempo adicional para preenchimento da prova, para aqueles que houver necessidade, né, no caso da educação especial. Alguns casos se destina uma sala extra para que eles possam fazer essa prova em separado dos demais, né, com o atendimento de um profissional junto com ele. Para os que têm baixa visão, a gente tem provas adaptadas, provas e baile e ledor lá para o nono ano, desculpa, para quem é da educação especial. Lembrando que isso é tudo no dia do SAEB, não do simulado que nós vamos ter, né? Porque, infelizmente, a gente não teria como fazer isso agora, né? Mas, para o SAEB, a gente tem toda essa equipe que vem de fora para fazer a aplicação e que vai ser destinada, então, justamente para isso. Só relembrando algumas datas importantes aqui, então, a gente tem a aplicação dos testes do SAEB mesmo, né, não do simulado, que o simulado é na semana que vem, né, desculpa, é amanhã, semana que vem, amanhã, e a gente tem dia 20 de outubro a 31 de outubro a data de aplicação dos questionários impressos do SAEB em si. Né. As datas, elas são marcadas depois. Falhou, Pedro? Só para lembrar, desculpa interromper, Vanessa, quando sair a formação já vai ter passado, né, esse simulado. Simulado. Ah, tá, então desculpa, gente. Eu achei que já ia sair hoje esse negócio. Tá, então não vou falar simulado, mas... bom, pessoal, o cronograma do SAEB, então, a gente tem aqui as datas importantes, é do dia 20 e a 31 de outubro é o período em que vai ser realizado, né? Essas datas ainda vão ser agendadas. E aí a aplicação dos questionários eletrônicos, que são aqueles questionários que vão para o professor preencher, né? Também alguns de questionário social, econômico para os alunos. É tudo via formulário eletrônico, vai entre setembro até novembro para ser preenchido. É muito importante, né, que esse ano o diretor e o professor precisam estar previamente cadastrados na plataforma. Então, a gente tem alguns links aqui que depois a gente pode mandar separado, né, para vocês ali direitinho os guias, para que vocês já façam o cadastro de vocês, né. Nesses guias ele explica direitinho como acessar a plataforma para fazer esse cadastro, tá? Esse cadastro precisa estar feito pelo professor, para que ele possa responder o questionário e tudo mais, e tem esse registro de que ele é o responsável por aquele nono ano, né, por aquele quinto ano, então precisa estar com esse registro lá na plataforma. E também depois a gente disponibiliza para vocês as matrizes, né, que são a do SAEB, né, a gente tem para língua portuguesa, matemática, né, as ciências da natureza e as humanas, elas entram aqui também mais em caráter de curiosidade, né, digamos assim, porque, na verdade, ela funciona por amostragem, né, então a gente ainda não sabe bem quais são as escolas que vão passar por avaliação nessas outras duas áreas, né, então, matemática e língua portuguesa sempre fazem em todas as escolas, mas ciências da natureza e humanas, elas fazem por amostragem daí essa avaliação. Né, o que a gente poderia estar trazendo, algumas outras dicas, né, além do que a gente já tem ali do caderno, para praticar, né, até a data do SAEB, que vocês podem estar usando os cadernos, né, de missão SAEB, né, assim como os cadernos que a gente tinha no ano passado, que foram feitos ali pela Casa de Formação, né, em parceria com a Casa de Avaliação também, então vocês podem estar utilizando isso porque as questões são muito próximas, né, muito alinhadas a essas cobranças dessas avaliações externas.
Dica seria aqui estar alinhando a tecnologia com algumas práticas de educação, né? Pensando que os gêneros textuais são um grande forte, digamos assim, da maior parte das habilidades. Né? Então, eu trouxe algumas dicas aqui de tecnologias que a gente pode estar usando para trabalhar com gêneros textuais. Então, uma das que vocês podem estar utilizando dentro da sala de aula é o Mentimeter, né? Como a gente tem os Chromebooks, isso facilita para que eles possam fazer essa atividade. O professor, ele faz previamente dentro do Mentimeter, né, alguns quiz, né? E aí, depois, o aluno, ele recebe esse Chromebook e um código que é relativo à aula que você produziu, né? Então, por exemplo, ali, eu posso usar, né, tanto caixinhas de texto para eles escreverem, quanto eu posso criar nuvens de palavras, quanto eu posso colocar a imagem de um texto, e aí eles vão ter, sei lá, 3, 4 opções para responder, e isso vai gerando gráficos, né? E aí eles conseguem enxergar os gráficos, daí vocês discutem o que, que a maioria colocou, por que, que colocou isso, por que, que colocou outra coisa, né? E o bacana disso é que, como ele é um quiz, ele tem tempo para responder, né? E sai um ranking lá no final dos que responderam mais rápido e certo, digamos assim, né? Então, eles têm aquela coisa do jogo, né? Eu quero ganhar, e daí eles começam a ver que a minha equipe está com tantos pontos, e aí a outra equipe tem tantos. Então, é bem legal, assim, se puder juntar eles em grupinhos também, para eles poderem pensar juntos antes de responder. Dá para fazer quase tipo uma gincana ali na sala de aula usando o Mentimeter. Outro recurso bem bacana é o Geniali, tá? Todos esses que eu estou mostrando aqui para vocês não tem que pagar, assim, né? Claro, salvo se você quiser usar uma ferramenta, algum recurso muito fora do comum ali dentro dessas plataformas, daí algumas acabam sendo realmente pagas, né? Mas existe uma grande quantidade de recursos que são gratuitos, né? O Geniali ele é bem legal porque ele tem essa interface bem de game mesmo, né? Diferente do Mentimeter, né? Que sai meio quiz, né? Esse aqui ele parece um jogo interativo. Então você, por exemplo, nesse exemplo aqui que eu trouxe, ele tem as caixinhas de missão. Daí você vai lá e clica na missão 1, ele vai abrir a missão 1 para você. As outras missões, por enquanto, estão bloqueadas, né? Quase um escape room. Daí você, por exemplo, tem arraste essa seta para descobrir agora qual é a sua próxima missão. Vai arrastar a seta, aí vem uma missão sobre alguma coisa, sobre gêneros textuais. Então, você pode criar um ambiente de investigação em que ele tem X tempo para cumprir missões, sair dessa sala. Então, a ideia de escape room, que dá para ser usada alinhada com a questão dos gêneros textuais. Todos esses botões ali vocês conseguem criar. Então, é algo que vem em alguns modelos pré-prontos, mas você pode adaptar para quem não manja tanto, assim, digamos, de como fazer, né? E aí você adapta ou você pode criar totalmente novo ali também, tá? Bem legal do Geniali. Aqui eu trouxe um exemplo de outra atividade que eu fiz, que era sobre a questão dos videogames e aprendizagem. É a criação de infográficos, como uma forma de resumir algumas coisas, né? Então, daqui a pouco eu quero que meus alunos fixem algumas palavras, conceitos. Ali depois o Pedro vai mostrar uma coisa bem legal que outra escola fez lá no final, que dá para fazer nesse mesmo formato aqui também, né? Então, se vocês forem ver ali, a gente tem um conceito e o maisinho. Quando eu clico naquele mais, eu abro uma caixinha como aquela ali que aparece, e ali vem um outro conceito. Então, é um conceito dentro de outro. Eu posso colocar um hiperlink para um vídeo. Então, digamos assim, eu quero que o meu aluno estude um pouco sobre esses conceitos em casa. Eu consigo criar um infográfico com uma estética legal, né, onde ele consegue estar ampliando esses conceitos, tá clicando em links para outras páginas, para outros vídeos. Então, fica um ambiente interativo dentro daquele infográfico. Esse aqui, pessoal, o Khan Academy, ele funciona por trilhas de aprendizagem. Eu acho ele muito legal, porque ele trabalha muito com gêneros textuais, tá? E a gente consegue direcionar as trilhas que a gente tem interesse. Atualmente, ele tem ali, ó, desde o terceiro ano até o nono ano. Vocês conseguem estar usando para as aulas de vocês, que não sejam só também para trabalhar para o SAEB, né? Ele trabalha várias habilidades da BNCC, então ele está diretamente alinhado com a BNCC. Ali na parte de baixo, como vocês podem ver, vocês têm uma visão geral das atividades. Vocês enxergariam, ali eu tapei, né, óbvio, mas enxergariam o nome do aluno, né,
como que ele se saiu até o momento, como que ele está, né, digamos, por faixas, assim como acontece no SAEB, se ele está mediano, se ele está em processo, digamos assim, então eu consigo ver como está esse aluno. E tem outros recursos que eu acho muito legais dentro dessa plataforma também, é que ele contabiliza, inclusive, o tempo que o aluno fica ali, fazendo atividade, fazendo uma leitura, assistindo vídeo, né? Porque às vezes a gente envia um vídeo e não sabe se eles olharam de verdade o vídeo. Mas nessa plataforma a gente consegue, inclusive, enxergar o tempo que o aluno ficou no vídeo, quantas tentativas ele fez, se ele refez o questionário, né? Então a gente escolhe absolutamente tudo que a gente quiser ali, e a gente monta uma trilha e envia para os alunos fazerem. Os alunos, eles precisam ter o login da escola, no caso, e a gente cadastrar eles com esse login da escola ali dentro do Khan Academy. Não precisa pagar nada para fazer esse login também. Pode passar ali, Pedro. Eu acho que eu botei, não sei, uma outra tela. É, isso. Então, aqui só para vocês terem uma ideia ali, né, ele vai pegando aquelas áreas ali, vida pública, arte, literatura, mídia e jornalismo, e dentro dali tem várias habilidades da BNCC. E quando a gente amplia, a gente consegue estipular que trilha eu quero que ele siga. Então, eu vou marcar ali aquele quadrinho, por exemplo, e eu vou enviar a tarefa para os alunos, se eles vão ter um X tempo para fazer, por exemplo, essa tarefa. Então, ali eu tenho ali, ó, textos normativos de reivindicação, tem inclusive ali as habilidades da BNCC que estão relativas. Eu consigo ver que tem um vídeo de 9 minutos, eu consigo assistir o vídeo também para saber o que tem no conteúdo daquele vídeo, né? E ali embaixo, por exemplo, ali tem uma atividade, um exercício com 7 perguntas que eles vão ter para responder, né? Então, vocês conseguem estabelecer, eu quero quero aquela outra atividade de ortografia já para eles trabalharem também. Então, eu consigo ir mesclando e destinando o que eu tenho interesse de trilhas para esse aluno fazer. E aí, para quem já conhece um pouco do Google Forms, a gente também consegue usar ele para trabalhar com gêneros textuais, né? O Google Forms é uma forma da gente estar destinando atividades para ele estudar em casa também, né? Não precisa necessariamente fazer em sala de aula. Então, para vocês verem aqui, por exemplo, essa atividade era uma atividade sobre selfie, né? Que é uma forma de pensar a fotografia enquanto texto também, né? E o que mensagens que a gente tem por trás daquilo, a ironia que a gente pode trazer através das mensagens. É um texto muito próximo da realidade deles também, né? Então, eu consigo, nesse Google Forms, colocar vídeos, colocar textos, colocar imagens, colocar perguntas. Então, posso botar um videozinho sobre o vídeo e já faço uma pergunta, né? Porque assim eu vou já estimulando ele a interagir com o conteúdo, né? E o Google Forms serve muito bem para isso também, quase como se fosse um site, só que bem mais interativo, em que eu tenho registro do que o aluno realmente entendeu, do que ele fez, do que ele produziu ali dentro do questionário. Se vocês podem ver, são alguns exemplinhos, né, com os hiperlinks, por exemplo. A gente tem um texto inicial, eu tenho um hiperlink para um site que ele pode ler mais, ler a reportagem completa, por exemplo. Daí, depois, a gente tem uma questão ali norteadora, digamos assim, né, que faz ele pensar mais sobre o assunto para ele responder. Né? Então, eu já posso ir inserindo isso dentro do próprio conteúdo, quase como se eu estivesse em aula dialogando com eles. Né? E é uma forma deles poderem estar estudando em casa. Oi, pessoal. Bem, agora é minha vez. Até depois a gente vai disponibilizar todos esses links que a Vanessa mostrou aqui para nós, assim, pelo grupo, junto também da descrição da formação, que eles são muito úteis e interessantes, assim, para nós. Bem, o que eu venho apresentar, assim, como proposta, vai partir de uma postagem do Círio Pocente, que a gente já conhece da nossa universidade, né? Porque aqui fizemos nossa graduação, certamente lidamos com algum texto dele. E eu acho legal trazer essa postagem do Face, que foi há pouco tempo atrás que ele colocou aqui. Quando se quer sustentar que a educação vai mal, afirma-se que os alunos não se saem bem em testes de leitura, não conseguem entender uma frase simples. Mas quando se ensina, entre aspas, as dicas são sempre relativas a formas irregulares de verbos, de abreviação, de palavras primitivas derivadas. Dicas, enfim, relativas ao irrelevante, pelo menos para leitura e escrita. E eu acho interessante a gente começar a pensar
De fato, a prova do SAEB, ela tem esse direcionamento, ela não vai apontar para questões dos verbos irregulares ou das palavras primitivas, dos derivados, ela vai apontar para o texto, para o gênero. E a minha proposta de aplicação, de prática, vai estar muito ligada a isso, assim, a pensar em como eu absorvo, eu entendo o texto e o gênero como um todo em sala de aula com os alunos, assim, e com isso, fazendo com que eles entendam, apreendam o todo do gênero e o todo do texto e da linguagem em geral. Pode passar, por favor. Aí, nesse sentido, eu trago esse conceito de distant reading, que é a leitura distante do Franco Moretti, que é um teórico da literatura italiano, certo? Pode passar. O distant reading, que ele se separa do que chamam de close reading, dessa leitura mais atenta do texto, dentro do texto, ele quer propor essa leitura para fora, que começa com uma pergunta vaga e geral, então mergulhamos em um arquivo para obter as primeiras descobertas. Eu estou tentando, é um procedimento de leitura que ele quer pegar o todo, e como que esses todos se dá a partir de convenções, certo? E entender essas convenções, de alguma forma, trazer para os alunos uma dinâmica de leitura. Uma dinâmica de leitura que não vai ser aquele assustador detalhe que vai te enganar. Eu tenho muito isso na minha relação com a língua portuguesa, que às vezes as questões de língua portuguesa, por a gente ter feito muito concurso também, né? Ela sempre se detém aquele detalhe que parece que vai te pegar. E não é isso que é a prova do SAEB, não é isso que ordena a prova do SAEB, ela é basicamente ligada à leitura e à análise do discurso como um todo. Pode passar, por favor. Assim, eu trago a teoria dos sujeitos da linguagem, que nós vimos nas nossas aulas de teoria do discurso, e o Charroudot, acho que ele traz mais ou menos um esquema bem interessante para a gente pensar o que é esse esquema que envolve a linguagem. Gosto muito dessa citação, ele cita o Rouet, do ponto de vista teórico, hoje, como 20 anos atrás, a linguística é constituída de um núcleo duro e de uma periferia mole. O núcleo duro está na gramática gerativa, e o núcleo duro continua sendo o trabalho de Chomsky e seus discípulos próximos. O que ele quer dizer com isso? Às vezes, quando a gente se detém muito em questões ligadas à sintaxe, ou ligadas ao substantivo e às suas flexões, inúmeras detalhes, os gêneros epicenos sobre comum e comum de dois gêneros, se perde muita coisa ligada a uma leitura de fato dinâmica e fluida do texto, sabe? Que é e uma produção também dinâmica e fluida do texto. E o SAEB vai aplicar a sua avaliação, vai avaliar exatamente esse momento dinâmico, essa dinâmica de leitura e produção de um texto mais fluida, a qual não se refere tanto a esse núcleo duro, a isso que nós temos, que de fato a gente, como professor de português, a gente sabe que às vezes, por mais que seja mais complexo, é mais fácil para nós ensinarmos a sintaxe, é mais fácil para a gente se deter, nós não detivermos aos prefixos, aos sufixos, aos radicais e suas desinências. No entanto, isso às vezes se perde dentro do emaranhado, e eu chego no final do ano e meu aluno não sabe ler, ou não consegue ler um romance, ou fazer uma leitura profunda de uma simples propaganda. Pode passar, por favor. Então, assim, dentro desse conceito de sujeitos da linguagem de Charroudot, a linguagem é uma encenação, certo? É uma encenação rodeada por um contrato. Eu tenho uma relação contratual. Eu tenho um sujeito comunicante e um sujeito interpretante, e que é um jogo de estratégia. E é um circuito que se dá. Dentro desse circuito que eu tenho, sempre que eu vou produzir um texto, eu penso no meu alvo. E eu penso no meu tu destinatário. E a consciência desse contrato que envolve esse tu destinatário. Isso permeia todos os textos. E de fato, a minha intenção aqui, como proposta, pessoal, é tentar realmente trazer um em comum
a todos os textos, um em comum a todos os gêneros, ou além deles até, um em comum à linguagem. Porque, segundo Charrodot, a linguagem é um jogo. É um jogo de encenação em que eu tenho esses contratos, certo? Que eu estabeleço estratégias, porque eu tenho sempre um objetivo. Então, nessa ideia, eu constituo componentes. Eu tenho um componente comunicacional, que é a minha linguagem, é onde eu estou, onde se dá meu veículo de comunicação. Eu tenho um componente psicossocial, que é o quanto eu apreendo, quanto o ser comunicante domina aquilo ali, e eu tenho um intencional, que tá ligado ao sucesso que ele quer adquirir para se comunicar, certo? Nos comunicamos porque queremos algo. Pode passar. Assim, os gêneros textuais, e para além deles, a atribuição de um núcleo duro se dá na observação de relações e componentes que antecedem o dizer. Aqui eu trouxe dois exemplos de convites, certo? Eu trouxe um convite do WhatsApp e um convite de em 15 anos, certo? E eu percebo que há contratos diferentes estabelecidos. Há objetivo, convidar. O objetivo é convidar. Há um veículo diferente também, certo? Então, eu tenho ali a Mariana, gurias, vamos marcar uma janta com a Tamires para conhecer o bem. Aqui em casa pode ser numa quinta, daí com as kids. Não nessa quinta, mas na que vem pode. Ou na sexta 29, tipo fim de tarde em Poa, podem? Fim de tarde, igual pós-expediente, eu estava com vontade daquele café na catedral, mas daí não sei como fica, Tamires. Bora! Quinta para mim é ruim. Esse lugar, que é o WhatsApp, o que essas pessoas pretendem, vai instituir qual que é a minha linguagem aqui presente. Por outro lado, você está cordialmente convidado para o evento da temporada. Giovana, 15 anos, 22 de junho, sábado, 20 horas. O que eu tenho aqui? Eu tenho um objetivo, certo? Mas eu tenho um alvo diferente. Eu tenho um contrato diferente. E fazer com que os alunos se conscientizem dessas questões que envolvem a comunicação vai trazer um em comum entre os textos e se tornar talvez a leitura até mais fluida nesse sentido. Pode passar. Então, por isso que eu trago algo que eu sempre trabalho e eu acho legal disseminar, que eu sempre trabalho com a ideia de projeto de leitura e projeto de escrita, porque antes da linguagem acontecer, ela sempre existe enquanto projeto, certo? E o projeto se dá a partir da minha intencionalidade, o que eu quero, certo? A partir de pensar para quem que vai essa comunicação e a partir do lugar onde eu estou, qual vai ser o suporte, qual vai ser o veículo que essa comunicação vai estar, porque não existe comunicação sem veículo, e não existe comunicação sem alvo, e não existe comunicação sem objetivo, certo? Então, os componentes psicossociais intencionais são os elementos a serem aprimorados e aprofundados nessa prática. Então, cada um vai ter o seu léxico, vai ter a sua competência e a sua performance em termos de linguagem, certo? E as competências que abrangem a língua e a linguagem são postas em perspectiva, que eu quero dizer com isso. Com isso, eu vou ter que pensar em como que eu vou, a partir desse meu objetivo, desse meu alvo, do meu suporte, eu vou pensar em como que eu vou me comunicar. Isso pensar junto com os alunos. Eu quero um convite, eu quero que vocês defendam um ponto de vista sobre uma situação X. Para quem que vai ser esse ponto de vista? Onde vai ser publicado esse ponto de vista? Isso vai construir o meu gênero. Isso precede a ideia de gênero e vai construir o meu gênero. E com isso, a partir desse projeto de escrita ou projeto de leitura, eu vou pensar outros elementos dentro da linguagem. Pode passar. Tais como a organização tópica. O meu texto vai ter que ter parágrafos, vai ter que ter versos, vai ter que ter tweets, vai ter que ter postagens, quadros. Às vezes, quando a gente pensa em trabalhar o gênero, e quando a gente trabalha o gênero, a gente fica muito engessado em gêneros específicos, né? No entanto, o mundo
tem muitos gêneros, né? E até uma polêmica que eu tenho observado assim no Facebook, que está acontecendo, que não estão acontecendo mais parágrafos, estão acontecendo linhas em branco, certo? As divisões de um texto grande estão acontecendo em linhas em branco, e isso está sendo convencionalizado, está sendo uma convenção dentro do Facebook. Então, todas essas são organizações tópicas de um texto que se diferenciam dentro dos gêneros. Que linguagem vai ter? Vai ter uma linguagem verbal ou não verbal? Tudo isso se diz diretamente ligado ao meu projeto de escrita. Para quem quer, qual o objetivo e onde vai estar esse texto. Uso de tempos, modos e vozes verbais, relação com a verdade ou com a verossimilhança, a questão das fake news, de onde está circulando esse texto, onde está sendo veiculado esse texto. Variações entre fato e opinião, que certos gêneros vão solicitar mais uma relação com o fato, o texto jornalístico. Por outro lado, eu vou ter um texto mais opinativo, quando tem um texto de ser uma crônica, ou mesmo um artigo de opinião. As variações linguísticas, a literariedade e a não literariedade, níveis de formalidade, de informalidade, a modalização, reconhecimento do locutor e do interlocutor do texto, tudo isso está arraigado a esse projeto, e esse projeto, por sua vez, constrói o que nós entendemos como gênero textual. E a minha dica profunda é, de fato, a gente começar a pensar dentro dessa construção do estudo dos gêneros e da preparação para o SAEB, para a leitura, porque é aí que a prova do SAEB interage, sabe? Interage com essa capacidade desses alunos de interpretarem o texto. Pode passar. Com isso, eu trago vários gêneros aqui. Vários gêneros em que todos, de alguma forma, estabelecem esses objetivos e estabelecem as suas formas a partir dessa ideia de que eu tenho sempre uma intencionalidade, um alvo, um destinatário, e um suporte, um lugar onde se dá e essas diferentes formas textuais que acontecem, elas se dão a partir desse ponto de partida, e por isso constrói um gênero. Tá? Então, fica a minha dica nesse sentido, pessoal, é daí a gente repensar, desde o 6º ano, começar a pensar nessa estrutura que antecede o gênero, para depois pensar o gênero e depois pensar o detalhe, a forma. Certo? Pode. Pedro? Bom, eu trouxe aqui alguns dados que são ali do portal SAERS, né? São resultados do SAERS de 2024 para o 9º ano, uma porcentagem aqui de proficiência, né? Baseado em alguns descritores de habilidades, né? Então, só para a gente ter uma noção, assim, né? De como... de algumas habilidades que a gente pode pensar em focar para fazer esse trabalho aí, né, ao longo dos anos finais, né, pensando que a gente não vai fazer a preparação dos alunos para essas avaliações externas, né, então seja SAEB, SAERS ou o próprio Canoas Avalia, não vai ser só no 9º, a gente faz ao longo, né, dos anos finais. Então, assim, dessas aqui, né, e caso alguém tenha interesse em ver com mais detalhe, esses dados eles estão disponíveis, né, nesse link ali abaixo, ou quiser pausar um pouco o vídeo aí para dar uma olhada, fica à vontade também, né, mas dessas aí, né, eu selecionei 3 descritores que eu acredito que sejam centrais, né, para a gente focar e pensar em algumas possibilidades de trabalho a partir deles, né, que seria esse D12, né, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros, o D02, né, que tem a ver ali com estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições e substituições que contribuem para a continuidade, então uma questão ali de coesão referencial, né, e o D15, que tem a ver, então, com estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas, então, por conjunções, advérbios
etc. Né? São 3 descritores que estão com o nível de proficiência abaixo dos 60%. Né? Então, considerado ali médio-baixo. Né? São dados do município de Canoas, né? Esqueci de comentar. Quando a gente abre aquele portal ali do SAERS, a gente pode fazer a seleção, selecionar resultados do 2º ano, do quinto ano, do 9º, e pode selecionar dados do estado ou dados do município. Né? Então, aqui é língua portuguesa do 9º ano. Bom, esse primeiro descritor, inclusive, está bastante relacionado com que uma dos itens, né, que o Éder estava mencionando, né, a finalidade, a intencionalidade discursiva, né, eu coloquei ele como central porque qualquer texto, qualquer tarefa envolvendo leitura que a gente estiver fazendo, a gente pode incluir uma questão que leve o aluno a identificar a finalidade, né, a intencionalidade, o objetivo daquele texto. Né? Eu trouxe ali algumas palavras-chave, né, que normalmente quando a gente pega questões de concurso, questões no estilo SAEB, essas palavras elas vão aparecer, né? Então é importante nesse nosso trabalho de preparação que a gente leve esse vocabulário, faça, né, os nossos alunos conhecerem, para eles saberem quando verem a prova, né, já conhecerem, saberem o que exatamente eles têm que identificar naquela questão. Né, que são palavras como este texto serve para, né, então a própria palavra finalidade, ou então objetivo, né, esse texto tem por finalidade, esse texto tem o objetivo, né, esse texto pretende. Então, são formas de identificar a finalidade, né, adiciono aqui também esses outros elementos aí, conforme o Éder mencionou, do alvo, destinatário, o suporte, também são questões interessantes da gente adicionar, que podem ser adicionadas para qualquer texto que a gente estiver trabalhando. O segundo, né, esse D02, então, relativo à coesão referencial, trouxe algumas palavras aqui também que costumam aparecer nessas questões, né? Então, normalmente vai ter essa expressão, o verbo referir-se, né? Então, no trecho tal, né? Então, às vezes é um trecho que é recopiado ali no enunciado da questão, ou então ele vai estar sublinhado, né? E depois a questão diz, no trecho destacado, a palavra, o termo, e aí vai estar talvez entre aspas, se refere a ou refere-se a, né? Normalmente a gente foca bastante assim em questão de estudar, às vezes, por exemplo, quando a gente está estudando pronomes, né? Passando pronomes, a gente pode passar uma lista, né? O que são os pronomes pessoais, o que são os pronomes, os demonstrativos, os possessivos, né? E acho que isso que o Éder falou, assim, de a gente ir além da questão gramatical, acho que não exclui a gente também passar essas questões, né? Acho que a gente pode continuar passando, mas a partir daí a gente trazer, bom, né, ali no texto, o pronome dela, né, o pronome este, está se referindo a qual elemento, né? Então vamos voltar no texto, vamos dar uma olhada. São questões bem frequentes, né, e que a gente pode também, a partir da nossa tarefa, quando a gente, né, faz a nossa curadoria, escolhe um texto que a gente quer estudar, a gente pode fazer um pouco, né, dessas questões também, pensando tanto em desenvolver, né, uma produção posterior deles, né, quanto na preparação para essas avaliações. E desse terceiro descritor, o D15, né, estabelecer relações lógico-discursivas, né, marcadas por conjunções, advérbios, a gente vai encontrar muito esse tipo de vocabulário aqui, né, então, a palavra, o termo, o vocábulo, né, isso aqui a gente pega um aluno de 6º ano, né, e eu hoje estou trabalhando mais com 6º e 7º, então, às vezes eles já param aí, né? O que é vocábulo, né? O que é termo? Às vezes para nós é óbvio e eles vão ter dificuldade nisso, né? Então,
às vezes aparece palavra, às vezes termo, vocábulo, né, em destaque, destacado, uma série de verbos ali, né, estabelece a relação, ou a ideia, ou a circunstância, né, então indica, expressa, transmite, exprime, demonstra, serve para, né, então é um vocabulário que, enfim, a partir da análise de várias questões do estilo, né, eu fui retirando e são palavras que aparecem, né, e é importante os nossos alunos conhecerem elas. Eu trouxe um exemplo de um texto aqui, uma tarefa, né, que a gente pode fazer com os nossos alunos, assim, para mobilizar, então, preparar eles, né, pensando nesses 3 descritores, que é um artigo de opinião, e aqui eu trago só um trecho dele, chamado Pré-adolescente é criança, né, da Roseli Saião. Eu não vou fazer a leitura agora, né, então também fica à vontade quem quiser pausar um pouquinho para dar uma lida, né, mas ele tem uma série de parágrafos aqui que vai tratar sobre o termo, né, vão tratar sobre o termo pré-adolescente. E essa escrita aqui, na verdade, ela é uma escrita modificada, né? Eu fiz uma modificação em que eu retirei as substituições que a autora fez, né? Usando pronomes ou usando sinônimos. Aqui a gente tem, então, como tarefa, né? Eu coloquei ali ao lado uma sugestão, substitua as expressões repetidas por pronomes ou sinônimos, né? Então, a gente oferecer essa opção de leitura aqui, eles verem que repete várias vezes, né, pré-adolescente, expressão pré-adolescente, várias vezes. O que isso causa de efeito, né, na leitura? Então, quais expressões a gente poderia usar para substituir e ficar menos repetitivo? Né? Ali no quadrinho de baixo, né, uma alternativa é a gente colocar opções, dar opções para o aluno. Né? Talvez um aluno de 8º e 9º poderia fazer sem essas sugestões. Já para um aluno de 6º e 7º, é interessante, às vezes, eu dar essas opções para ele ter um pouquinho mais um guia, né? Ter uma tarefa um pouco mais direcionada. Então, substitua as expressões repetidas por pronomes ou sinônimos da lista abaixo. Né? Ela, deles, essa expressão. A gente pede aí uma reescrita. Né? Uma outra possibilidade é a gente fornecer os dois aqui. Eu trago um print ali do texto original, né? Então, a gente pode fornecer o original depois ou já dar as 2 versões juntas e, né, fazer uma tarefa ali onde o aluno vai comparar. Né? Tudo isso vai estar ali com o objetivo de trabalhar esse descritor aí da coesão referencial. Aqui, então, outras sugestões de questões, né, que a gente poderia fazer. Uma delas, esse texto tem por finalidade, então, para o aluno, né, identificar a intencionalidade, o objetivo, a finalidade ali do texto, né, é convencer o leitor, é divertir o leitor, informar os pais, apresentar um ensinamento moral, né, e abaixo ali 2 opções relacionadas ao descritor 15, que são as relações lógico-discursivas, né. Então, eu até sublinhei 2 ali, né, destaquei 2, uma eu acho, né, que é uma expressão aí verbal, mas que ela é muito representativa, né, para a gente introduzir a nossa opinião, né, e abaixo ali o dessa maneira, né. Tem diferentes tipos de questões que a gente pode propor nesse sentido, né, à esquerda ali uma questão bastante comum, que é perguntar qual é a ideia sendo transmitida com aquela expressão, né? Então, a expressão dessa maneira transmite a ideia de é a conclusão de uma ideia, é a oposição a uma ideia, é um exemplo, uma adição, né? Que relação é essa que a expressão estabelece? Uma outra questão bastante comum é a gente pedir uma substituição também, né? Um sinônimo. Então, dessa maneira, a gente poderia substituir sem prejuízo de sentido por assim sendo, por outro lado, enfim. Né? Então, algumas possibilidades. E, por fim, também, com o objetivo, né, dessa prática aí do descritor 15, das relações lógico-discursivas,
né, a gente pode também pedir para o aluno se expressar e escrever um parágrafo dando a opinião dele, né? Eu acho que, no mesmo sentido, assim, a gente pode pensar, talvez, para os alunos de sexto e sétimo, algo mais direcionado, como foi o que eu coloquei abaixo ali, né? Então, a gente dá umas fórmulas, um modelinho, né? Faz 4 frases. A primeira, a gente começa com acredito que, né? E é nessa frase que ele vai dar a opinião. A segunda frase, em primeiro lugar, vírgula, e aí ele vai apresentar o primeiro argumento dele. A terceira frase, além disso, vírgula, e aí ele vai adicionar um argumento, né? E na frase 4, por fim, vírgula, e aí ele vai trazer o argumento final, né? Isso eu tenho visto, assim, que para sexto e sétimo funciona bem, né? Talvez a gente pode pedir algo mais variado, mais sofisticado ali para o oitavo e para o nono, né? Mas, enfim, são sempre nesse sentido, assim, de que essas habilidades, elas são as mesmas ao longo dos anos finais, e eu acho que a gente pode ir desenvolvendo já desde o sexto, né? No sexto um pouco mais direcionado e com um pouco mais de sofisticação aí ao longo dos anos subsequentes. No mais, eu trouxe aqui um exemplo que foi compartilhado conosco hoje, né, lá da escola da IMF Arthur Pereira de Vargas, né, que foi colocado o dicionário das avaliações, né, nesse sentido, assim, dos alunos conhecerem esse vocabulário, conhecerem essas palavras que aparecem com frequência nessas avaliações, né, inferir, descrever, citado, finalidade, perspectiva, tema, né, como eu comentei antes, às vezes o aluno para nessa palavra, não entende muito bem e não vai conseguir fazer a questão porque não sabe o que ela significa, né? Então, está aí uma proposta bem legal que pode ser feita também. Obrigado aí à equipe aí do Arthur Pereira por compartilhar conosco. E encerro aqui a minha parte, eu acho que o Éder faz o fechamento, então. Pessoal, espero que tenhamos ajudado, assim, sabe? É muito importante para nós, assim, trazer essa contribuição. E estamos, assim, como tu veio isso do Arthur Pereira, aceitamos também contribuições vindas de vocês, assim, tiverem ideias legais que acharam que funcionou, coisas boas realizadas na escola podem trazer. Foi um prazer. O link de presença está aqui, está no final agora da formação. Tem uma boa prova, certo? Tem uma boa prova. Um grande abraço a todos.